Você já foi atendido por um médico que mal olhou na sua cara? Você já teve uma consulta que durou menos de 10 minutos? Bom, pode ser que você tenha sido alvo da desumanização do atendimento na saúde do Brasil. Oi, pessoal! Eu sou a Jana Rabelo e a gente está aqui salvando a sua redação e talvez salvando a sua vida. Vem comigo! Isso pode ser uma realidade que te atingiu e que pode aparecer nas provas de vestibular. Então vamos entender qual é a estrutura desse texto? Bom, primeira coisa importante que a gente saiba é que esse tema pode aparecer no Enem, mas pode também aparecer nas provas das faculdades particulares de medicina, aquelas provas mais temáticas. Nessa perspectiva, a gente vai escrever sobre a desumanização do atendimento de saúde no Brasil. E aí eu sugeriria que neste texto você fizesse o desenvolvimento que a gente chama de causas e consequências, que é um dos mais clássicos e, portanto, mais tranquilos. Ou seja, o meu foco aqui é na problematização. Falando sobre esse assunto, eu sugeriria uma introdução, por exemplo, por definição. Defina na sua redação o que é a desumanização da saúde. Um atendimento médico caracterizado pela excessiva pressa e o baixo engajamento entre médico e paciente. Outra introdução que funciona muito bem para esse texto é a chamada introdução por frases nominais. Faça uma enumeração, uma lista das características desse atendimento desumanizado. Por exemplo, impessoalidade, pressa, frieza. Diversas são as características que demonstram o processo de desumanização no atendimento à saúde brasileira. Lembrando, teses e introduções são 2 vídeos muito acessados daqui do nosso canal. Dá uma olhada na nossa playlist, aproveita, assina o canal e aperta o sininho para receber todas as notificações. Uma outra sugestão, sugira temas, porque pode ser que eu grave um vídeo só para você. O último tipo de introdução que eu sugiro para esse tema, mas óbvio, esses não são os únicos possíveis, seria a introdução por citação. Você pode citar o juramento de Hipócrates. Lembrar o que é o juramento de Hipócrates? É aquele juramento feito supostamente por todos os médicos e que fala que a prioridade do atendimento, a prioridade do profissional é o bem-estar do seu paciente, a proteção à vida. Depois vale a pena dar uma olhada lá no nosso querido Google, juramento de Hipócrates. Às vezes citar esse juramento é um jeito de você já falar dos princípios éticos que devem reger a relação médico e paciente. Nessa tese, eu sugeriria a chamada tese por responsabilização. Indique quais são as causas dessa desumanização e eu já consigo pensar em 2, que depois a gente vai explorar quando estiver falando do desenvolvimento 1. Quais são os principais fatores que conduzem a essa forma de problema, de sucateamento do atendimento médico? Pensaria primeiro, uma formação excessivamente tecnicista, ou seja, uma formação nas faculdades de medicina excessivamente voltada para os aspectos técnicos e pouco preocupada com os aspectos sócio-histórico e culturais. Outro fator que vale a pena já citar na sua introdução é a necessidade de uma produtividade do médico, as pressões que ele sofre no mercado de trabalho para atender cada vez mais pessoas num menor tempo, ou seja, tese, nesse caso, por responsabilização, o ensino excessivamente técnico e as exigências do mercado de trabalho. No desenvolvimento 1, em que a gente vai explorar as causas, eu iniciaria falando da formação do profissional da medicina. Infelizmente, o currículo da maior parte das faculdades é excessivamente conteudista, põe essa palavra na sua redação, ou tecnicista. Ensinam-se as técnicas, os conteúdos, mas não se ensinam as habilidades básicas sociais necessárias para a interação com o paciente. Infelizmente, a gente observa um foco excessivo na patologia, na doença, e não no bem-estar do paciente. O indivíduo, ele é restringido ao que ele sente, a dor, a patologia. Ele não é visto numa perspectiva mais holística. Gente, holística é escrito com H. Holístico vem do grego, holos, todo. O tipo de formação típica feita pelas faculdades de medicina desconsidera o indivíduo como um todo. Pense que a saúde tem sim, óbvio, elementos fisiológicos, mas também elementos psicológicos, sociais e econômicos.
Pense, por exemplo, numa criança que tenha asma. Não é uma questão apenas fisiológica. Se essa criança mora, por exemplo, numa casa que é sucateada, degradada, imprópria para a sobrevivência, esse indivíduo vai ter o gatilho para o seu sofrimento físico. Então, quando a gente fala que as faculdades focam apenas nesses aspectos mais fisiológicos e biológicos, a gente tem uma visão limitada da saúde e do bem-estar. Outro aspecto a ser tematizado é a pressão que o profissional da saúde recebe para produzir cada vez mais em menos tempo. Nesse ponto, eu sugeriria que você usasse 2 autores. Um é o Zygmunt Bauman. O Bauman vai falar que uma das características da sociedade atual é o imediatismo, a pressão para apresentar resultados mais rapidamente. Além disso, a gente tem o Byung-Chul Han. Gente, Byung-Chul Han é difícil de escrever o nome dele, é B-Y-U-N, hífenzinho Chul, C-H-U-L e por fim Han, H-A-N. O Byung-Chul Han tem um tema que se chama sociedade do desempenho, a necessidade do indivíduo produzir cada vez mais rápido, no menor tempo, o que leva a uma reificação, a uma objetificação desse indivíduo. Ou seja, dá para encaixar o Bauman, o Byung-Chul Han, e se a gente está falando de reificação e objetificação, dá para encaixar até o Karl Marx, né? Pensando nos desdobramentos desse aspecto, eu falaria de 3 consequências a serem colocadas no desenvolvimento 2. Primeira consequência, um baixo engajamento médico e paciente. Para que o paciente confie no médico, é necessário que se crie uma relação humana, são 2 subjetividades. E quando o paciente não confia no médico, você vai ter uma baixa adesão ao tratamento. O paciente tende a desconfiar daquele médico. E eu citaria nessa argumentação uma série que se chama The Good Doctor. Se não me engano, tem até na Netflix, que é um médico que tem o que a gente chama de síndrome de Asperger, ele tem problemas de socialização, e aí é interessante pensar como uma carreira que exige uma interação humana pode ser exercida por alguém que tem dificuldades de socialização. Outro desdobramento dessa situação é a questão do diagnóstico. É imprescindível para uma boa anamnese, ou seja, levantamento dos dados e das condições do paciente, que o médico consiga conversar, estabelecer um diálogo. E uma anamnese mal feita pode levar a um diagnóstico mal feito. Então, segundo problema criado pela desumanização, a má qualidade do diagnóstico e, eventualmente, até mesmo do tratamento oferecido por aquele profissional. Por fim, um argumento meio subjetivo, se você não se sentir à vontade, não coloque na sua redação, que é o papel do aspecto psicológico na recuperação do paciente. Um paciente que não se sente acolhido pelo médico, compreendido pelo médico, pode apresentar um prognóstico, uma melhoria mais lenta. Vários estudos demonstram que relação médico-paciente positiva, em geral, traz resultados positivos mais rapidamente. Mas como resolver a desumanização do atendimento de saúde no Brasil? Primeiro, eu mexeria nos currículos das faculdades de medicina do país. A gente precisa colocar mais matérias ligadas à humanização do atendimento. Por exemplo, mais carga horária sobre ética médica, sobre sociologia da medicina e, acima de tudo, treinar os nossos médicos para esse contato com o grupo, tá? Exemplo, a Faculdade de Medicina da Unicamp está tendo aulas de narratividade médica. O que é isso? Os médicos são treinados sobre como ouvir os pacientes e se comunicar com os pacientes. E nesse aspecto, eles têm a ajuda de 2 categorias profissionais bem surpreendentes. Há o apoio de profissionais da área da comunicação social para facilitar essa interação e também a ajuda da galera do curso de teatro. Há simulações de situações delicadas de atendimento para que o médico consiga treinar as suas habilidades de acolhimento e de tratamento. Além disso, eu sugeriria, por exemplo, que o Ministério da Saúde fizesse uma política pública de avaliação de atendimento médico, tanto na rede privada quanto na rede pública. É necessário, por exemplo, que haja uma normalização, uma regra geral em que se criem avaliações necessárias, periódicas sobre humanização e gentileza dos profissionais. Pessoal, eu sei que vários de vocês querem a carreira de medicina e os que não querem se interessam pelo menos por essa discussão. E aí, óbvio, você pode complementar o nosso vídeo com várias séries que falam sobre essa carreira. Por exemplo, tem o famoso House, tem Plantão Médico e tem Grey's Anatomy. Falando nisso, eu sei que vários de vocês são formados da Universidade Grey's Anatomy, né?
Vou pedir para vocês um favor. Se eu estou aqui salvando a sua redação, você vai salvar o meu canal. Como que você vai fazer isso? Sugerindo temas. Vamos fazer um Netflix, um Netjana ou um Janaflix, um dos dois. Sugere um tema que eu gravo para você. Até a próxima semana.